qual a origem desses vídeos estranhos da internet. Você já se perguntou o que realmente estava acontecendo por trás de tudo isso que aparece sem qualquer explicação? Eu fiz uma grande investigação para poder descobrir a verdade do que de fato está acontecendo em cada um desses vídeos. Hoje nós vamos desenterrar todas essas criações macabras para descobrir a verdade por trás. Quem é o grande criador deles? Por anos, a internet tentou categorizar todas essas bizarrices como se tivesse vindo direto da Deep Web, e tem coisas que realmente parecem que veio de lá. Mas na maioria das vezes, as coisas não são o que parecem, e a força maior do vídeo é nada mais do que o próprio ser humano. Dolphin tem ficado cada vez mais famoso na internet, porque não é todo dia que nós vemos um humano com cara de golfinho. Claramente, ele fumou muito baiacu. Quando ele surgiu, uma das primeiras coisas que a internet se lembrou é que existia um experimento real com golfinhos nos anos 60, onde um neurocientista chamado John Lilly realizou estudos com golfinhos para poder tentar ensinar comunicação entre humanos e golfinhos. O experimento envolvia a convivência intensa entre uma pesquisadora chamada Margaret Howe Lovett e um golfinho chamado Peter. A ideia era usar a hipótese de que a inteligência dos golfinhos, seu cérebro, grande capacidade cognitivas, poderia permitir uma comunicação mais complexa. Mas com o tempo, as coisas não foram para frente e o estudo acabou morrendo, e o golfinho Peter chegou a apresentar um comportamento de querer tirar a sua própria vida por ter sido tirado de perto da pesquisadora Margaret. Esse experimento alimentou o imaginário das pessoas de que talvez algo estranho pudesse ter sido feito, e golfinhos híbridos transformados foram jogados no mundo depois do fim do programa. Combinando com isso, muitas pessoas afirmaram que Dolphin era o resultado desses experimentos e que de alguma forma humanos ganharam partes de golfinhos. A teoria foi sustentada por rumores de experimentos secretos e mutações nos subreddits. Também há quem dizia que o Dolphin era um screamer lento, que é basicamente um vídeo de susto de alto risco, ou um vídeo de tortura psicológica, já que o clímax nunca chegava de fato. Mas a tensão era bem insuportável. Para quem não sabe, o screamer é um vídeo que começa normal, algo aparentemente inocente, sem sustos, e de repente algo salta na sua cara, fazendo você botar os bofs para fora. É basicamente isso aqui. Você lembra desse carro descendo essa colina? Pois é, eu avisei. Mas, como isso não acontecia, as pessoas também diziam que essa era uma creepypasta vinda das profundezas da Deep Web, sendo algum experimento insano que estava escondido lá dentro. E por ser um vídeo anônimo e altamente estranho, tudo se encaixa perfeitamente, rotulando Dolphin como proibido e macabro. A maioria dos vídeos na internet tentam colocar essas informações acima de tudo, mas a verdade por trás do Dolphin não é tão obscura como as pessoas acreditam que seja. Na realidade, o criador do Dolphin se chama North Fuchs. Esse cara produz muitas próteses feitas de látex, são máscaras para cosplay, performance, eventos, e não tem muito terror envolvido, a não ser o fato de que o cara alimenta os furries de todo mundo. As fotos originais do Dolphin vêm justamente do portfólio dele. Você pode comprar a máscara se quiser, ela tá à venda. Tudo isso aconteceu em 30 de dezembro de 2007, sendo postado no YouTube. Só que aqui vem o grande problema, porque o vídeo parece que foi gravado em uma TechPix e tinha o intuito de apresentar o produto e não assustar. Mas, como a qualidade do vídeo é de uma batata, não deu outra. A internet começou a reinterpretar, criando a lenda do Dolphin como algo perturbador. O vídeo foi postado sem som, e isso contribuiu muito para todas as teorias que foram criadas. Mas na realidade, o próprio criador explicou que ele só não quis colocar o som porque estava muito ruim. Mas anos depois, o vídeo foi postado na internet com o áudio original, e não tem nada de assustador. Hello, this is the Dolphin Prophet. E vídeos como esse aqui, criado pelo canal Life of Luxury, explodiram, aumentando ainda mais a popularidade da lenda do Dolphin. Uma cabra imóvel de pé, no meio de um campo à noite,
gera uma atmosfera inquietante. Billy the Goat Kid é claramente uma cabra. Todo o conjunto da obra desse vídeo faz parecer que provavelmente algum tipo de ritual estava acontecendo naquele lugar. Uma cabra completamente em pé, imóvel, sem dar sinais de vida, é algo que provavelmente eu não iria querer encontrar durante as caminhadas noturnas. Esse vídeo assustador surgiu em meados de 2020, na época que o nosso querido concorrente vertical estava em ascensão. Diversos vídeos de terror foram compartilhados na plataforma, mas um dos que mais chamou a atenção foi o da nossa cabrinha, porque ela estava sendo completamente inundada de rumores e teorias. Muitas pessoas diziam que era uma criatura sobrenatural. Já fazem uma grande associação da cabra com o diabo. Isso sempre existiu, e nós temos os mesmos comentários de sempre. O mundo tá acabando. Eu também não tiro a razão dessas pessoas, mas é bom a gente querer encontrar o contexto. Para muitos, Billy também era uma anomalia assustadora, ou uma cabra que sofreu algum tipo de congelamento, ou sofreu paralisia. Mas a história mais popular dentre todas é que um rancheiro encontrou a figura no seu quintal, perto de balanços, e decidiu gravar antes de se aproximar. Só que a internet é um grande telefone sem fio. Se uma pessoa falar algo que seja, no mínimo, interessante, outra pessoa vai falar de outro jeito. E no final, o mundo vai ter uma versão completamente diferente do que é a verdade. A criadora do Billy se chama Adele Morse. Além de criar o Billy, ela também criou a raposa, que também virou meme. Ou vai falar que você nunca viu isso aqui? Eu, quando acordo de manhã cedo e fico olhando pro nada sentado na cama. A mulher tem o dom de fazer essas coisas estranhas, porque ela criou a escultura como uma peça para uma exposição de arte em Londres. O vídeo original era só um registro da obra e não tinha nenhuma música de terror ou efeitos que deixassem assim. Adele Morse faz esculturas de animais desse jeito, em pé, com uma estética bem diferente, fazendo cair até no Vale da Estranheza, e isso contribuiu muito para a atenção que ele recebeu. O vídeo só viralizou de verdade porque ele foi removido do seu contexto original e foi usado como um fundo para histórias de terror ou vídeos de mistérios. A coisa que mais contribuiu para isso foi a qualidade da gravação. Geralmente, pouca luz, ângulo e distância transformam o vídeo de uma maneira inacreditável. E aqui no caso, escondeu que era apenas uma escultura, dando uma aparência de uma criatura viva e paralisada. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo um pouco mais desconhecido. Esse é um vídeo muito estranho, mostrando um homem correndo em pânico por um longo corredor. Atrás dele, o que parece ser uma pessoa dentro de uma fantasia de um urso, correndo loucamente atrás. Esse aqui é obviamente o urso do desenho Marsha e o Urso, um desenho russo. O lugar onde eles estão correndo é um corredor longo e vazio, com uma iluminação e estética que a maioria das pessoas que usam a internet associaram na hora a backrooms, dimensões liminares infinitas. Na cabeça de muita gente, o homem caiu nas backrooms e foi perseguido por esse monstro entre muitas aspas. Então, o vídeo se espalhou igual o coelho querendo fazer filhos. Morri! Muitos memes foram feitos e as pessoas botaram a cabeça para funcionar e tentar fazer teorias. As backrooms foram o auge, as pessoas queriam que isso fosse real e essa fosse uma prova viva dessa realidade. E foram desde querer colocar o urso como se fosse algo nível Five Nights at Freddy's, a simples animações complexas em 3D, como as que fazem no Blender ou no cinema 4D. Mas a verdade é bem mais simples. Ao contrário dos mistérios mais antigos, nesse tudo foi desvendado com muita rapidez. Mais uma vez, quem espalhou tudo isso foi o nosso vizinho vertical, e o criador tem um perfil chamado Egor Fisb, e publicou o vídeo em 3 de março de 2021, no auge do Fique em Casa. Se você analisar o perfil do criador, vai notar que as coisas não se encaixam muito bem, porque ele não faz essas coisas de terror. Ele publica exercícios, yoga, motivação e vida saudável. Então, quando as pessoas foram encher o saco dele de todo jeito possível, ele falou de uma maneira muito direta e clara.
Ele estava apenas brincando e se divertindo com seu amigo, que estava usando a fantasia. Não há um contexto profundo, uma história de terror por trás, nem qualquer ligação real com as backrooms ou outras lendas urbanas. Foi apenas um vídeo aleatório criado por diversão. Mais uma vez, foi um caso de descontextualização e especulações da internet. Isso aqui parece claramente quando eu encho o cu de teorias sobre GTA 6 e me decepciono no final. O Projeto Abigail. Esse é um dos exemplos mais famosos de creepypasta que utiliza elementos históricos reais para construir uma narrativa fictícia e aterrorizante. O material que circula na internet é uma junção de mitos e imagens que foram falsamente atribuídas ao caso. O projeto se desenvolveu em torno de 3 eixos: a Segunda Guerra Mundial, a Área 51 e a modificação humana. A história se passa por volta da década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, período em que afirmam que o Bigodinho dava substâncias aos seus soldados para aumentar o desempenho para conseguir praticamente virar um super soldado. Como a guerra tem sempre 2 lados, ou muito mais, os Estados Unidos teriam tentado ir além de simplesmente droga, buscando modificar o comportamento humano de formas mais radicais. Então, existiu um experimento ultra secreto na Área 51, o Projeto Abigail, e o objetivo era a criação de um super soldado. Então o comandante Albert Western teria envolvido a sua própria filha no projeto, Abigail Western. Esses experimentos consistiam em modificações corporais, metabólicas e outras alterações bizarras. Com o tempo eles notaram que estavam criando um monstro, pois ela estava muito hostil e comendo muita carne. O físico dela ficou horripilante para qualquer um. Como o experimento foi um fracasso colossal, eles confinaram a Abigail em uma área de alta segurança da Área 51. O comandante Western, diante da aberração que a sua filha se tornou, teria tirado a sua própria vida, pois não aguentou suportar o que fez para ela. Na internet, como nada tem um fim de verdade, existem rumores para todos os lados, dizendo e mostrando que Abigail conseguiu escapar e vive ali na escuridão das florestas, vagando por todos os lados. Mas a realidade é completamente diferente. A foto da criatura atribuída a Abigail em seu estado mutante é na verdade uma decoração de Halloween ou um acessório de horror vendido em lojas. E ainda olhando de perto assim, dá uma brochada legal, porque não passa aquela vibe de terror. Pode até ser feio e dar um medinho, mas nada muito perto daquela Abigail que todos nós vemos. A foto da Abigail Western, a suposta filha do comandante, é uma foto de uma modelo chamada Sunny Harnett, que faleceu em 1987. A foto não tem relação com qualquer projeto militar. O vídeo de uma criatura se movendo em um quarto, que é ligado ao Projeto Abigail, já vem de outros passados, que é uma creepypasta muito famosa, que é os experimentos russos do sono, que foi uma outra falha na criação de soldados russos que eram mantidos acordados por gás. Mas esse aqui eu vou deixar para um vídeo futuro, porque a história é muito longa e merece um vídeo solo. O que a gente aprende com esses casos? Analisando um por um, dá pra ver que o monstro não é a criatura de fato. Vocês notaram como todos se espalharam de acordo como foi caindo de boca em boca, várias pessoas diferentes falando coisas diferentes, criando uma rede que montou uma história completamente nova de terror. Cada pessoa vai adicionando uma coisinha nova e um monstro novo é criado. Kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky above.